24, no verso 37. Amém? Os irmãos acharam? A palavra do Senhor, ela diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Nessa noite eu quero ministrar um assunto, tendo como base para nós não perdermos o entendimento, mesmo saindo da casa de Deus, que nós possamos, no decorrer da semana, pensar nesse tema, lições da vida de Noé. Lições da vida de Noé. Nós tiramos lições maravilhosas da vida de Noé. Então nessa noite, o Senhor quer nos levar a aprender com Noé, no seu estilo de vida, a respeito da vida com Deus, da vida com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus, pode sentar, por favor. Mateus capítulo 24 é o tema, é o texto aonde o Senhor Jesus ele vai ensinar ou passa a transmitir não somente a seus discípulos, mas também às pessoas de sua época. Feliz, muito feliz somos nós de poder participar deste ensino de Jesus, porque um dia alguém intentou em seu coração escrever. Nós somos bem-aventurados porque alguém intentou no seu coração a dispor o seu tempo, a dispor da sua habilidade, a dispor da sua vida em serviço do reino de Deus. Alguém que passou um bom tempo debruçado em cima de pergaminhos, e para nós hoje é muito mais fácil, porque nós podemos debruçar em cima de um tablet, de um computador, ou até mesmo de um caderno, brochura, ou uma esferográfica, e nós podemos passar um tempo escrevendo, mas não se compara ao tempo em que os escritores, dentre eles os 4 evangelistas, gastaram para escrever a respeito da vida de Jesus, do testemunho de Jesus, da mensagem do reino, para que nós pudéssemos ser beneficiados em não apenas supor, mas termos convicções a respeito daquilo que Cristo deixou para nós. Então, o evangelista Mateus, ele se preocupou em deixar escrito as coisas que antecederiam a um tempo denominado o tempo do fim. Então logo nós temos em mente de que este tempo do fim foi algo predito pelo Senhor em muitos aspectos. Jesus predisse a respeito da sua vinda no arrebatamento. Inclusive, neste capítulo 24 de Mateus, nós temos a preocupação de Jesus em não só apenas falar do rapto que haveria de acontecer, mas também de falar a respeito da sua segunda vinda, que será para todas as pessoas, do qual verão com seus olhos. O arrebatamento em si é algo exclusivo, que somente a igreja passará, somente os remidos pelo sangue de Jesus passará. O arrebatamento ou rapto
somente a igreja de Cristo vai passar. Por isso que Jesus, ele, como num imbróglio do capítulo 24, nós cavando estes textos, nós temos explícito para nós, como que algo bem notório, como que algo bem forte, que a vinda e o rapto são duas coisas diferentes. Então, Jesus, na preocupação de mostrar a vigilância a seus discípulos, para que seus discípulos estivessem atentos, e nessa vigilância, eles não tirassem de mente, não tirassem de foco, não tirassem de objetivo, não colocasse para o último da fila, não deixasse para depois, está entendendo? Não escolhesse alguma coisa que anteceda, que coloque-se no lugar, que fique como primazia, que seja apenas um disfarce de atentarmos mais para as coisas terrenas do que para as coisas eternas. Então Jesus, ele diz a seus discípulos que nesse dia ele voltará e será como um relâmpago que aparece no ocidente e se desfaz no oriente, como o pai de família que, chegando à noite, ele cerra a porta da sua casa ou fecha a porta da sua casa. Uma pessoa pelo lado de fora batendo, abre a porta, o pai de família pelo lado de dentro vai dizer: olha, já está tarde, não posso abrir. Como também Jesus conta a parábola das 10 virgens, 5 eram loucas, 5 prudentes. As 5 que eram prudentes levou lamparina, levou o fogo, levou o azeite da lamparina. Como as nécias levaram a lamparina, o fogo da lamparina e o azeite da lamparina. Porém as sábias tinham reserva, ou seja, elas estavam preparadas para a volta do noivo. Então Jesus, no capítulo 24, Jesus ele conta, ou ele passa a deixar para nós algo nítido, de que temos que ter um compromisso com o Senhor, um compromisso com o seu reino, um compromisso com o seu chamado. A não relevância do chamado de Cristo para nós se daria no momento em que ele voltasse, e aqueles que colocaram em segundo plano ficariam à mercê de um novo tempo que se iniciaria sobre a terra. Então, capítulo 24, poderia aqui falar aqui com os irmãos um bom tempo a respeito de grandes coisas que tem no capítulo 24. Mas eu quero me deter nessa noite sobre as lições na vida de uma pessoa, porque tudo que Jesus vai falando nesse capítulo, Jesus fala como algo figurado. Se você se atentar, você vai ver que a maioria das coisas que Jesus trata acerca do final dos tempos, ou no tempo do fim, ele trata com coisas ilusórias, ou até mesmo com coisas fictícias, que era comum no seu tempo, para trazer observância. Mas quando Jesus passa a narrar a história de um homem, nós temos que estar muito atentos. Quando Jesus começa a narrar a respeito de um homem, nós temos que ter uma atenção redobrada. Nós temos que procurar entender que não é apenas algo para trazer luz na mente das pessoas, mas ele narra o nome de uma pessoa para trazer temor aos nossos corações. A ideia que Jesus quer transmitir ao falar de Noé, ele não quer apenas contar uma história que inventaram, ou apenas uma parábola, como dentre outras que ele deixou escrito para nós, ou que deixou narrado e que escreveram para nós. Mas agora Jesus ele traça o nome de uma pessoa. Então quando ele fala de alguém, o testemunho de Cristo, a respeito do testemunho de alguém, é de suma importância para nós. É a mesma coisa de eu dizer: olha, passei no viaduto e uma pessoa que não estava com cinto de segurança foi arremessado fora do carro e caiu precipício abaixo, porque estava sem cinto de segurança. Eu tenho a plena convicção que de todos quando passarem pelo Bento Natel, pelo viaduto, eu tenho a plena convicção que vai se certificar de que está com cinto de segurança. Por quê?
porque a vida de alguém foi testemunho de algo real do que aconteceu. Então, estas coisas que a Bíblia ela traz para nós, o entendimento, traz luz, que é isso que eu gosto sempre de frisar, porque quando nós temos luz, nós atentamos para as coisas. Quando nós não temos luz, aquilo passa desapercebido, mas quando nós temos luz, aquilo nos chama atenção, aquilo faz-nos parar um tempo para reflexão. E o que Jesus está dizendo é que havia um tempo remoto atrás, um homem chamado Noé. Um homem chamado Noé. Por si só, a história de Noé já nos faz entender que, carregado com este nome, tem a história de alguém por detrás. Tem a vida de alguém por detrás. E que a vida deste alguém é de suma importância, porque até mesmo nosso Senhor Jesus fez alusão da pessoa de Noé. Então Noé é uma figura que traz para nós lições maravilhosas. Quem daqui nunca ouviu uma história de um homem velhinho que construiu um grande barco, colocou os animais, entrou ele e sua família, e Deus destruiu a terra com água? Quem daqui não sabe? Eu acho que todos nós, por mais leigo que sejamos, quando criança nós ouvimos a história de Noé. Mas se eu perguntar assim, Noé traz ao seu entendimento o quê? Que lição de vida traz Noé para nós? Então, nesta noite, Jesus preparou o momento para nós aprendermos um pouco sobre a história deste homem, não apenas narrada como alguém que entra num barco e sai com a vida, ele e sua família. Mas nós vamos nesta noite descobrir que a vida de um homem como Noé traz lições maravilhosas. Eu gosto muito de falar sobre isso. Nós estamos numa vida e todos nós estamos escrevendo uma história. Todos nós, independente de quem quer que seja, se seja rico ou pobre, intelectual ou analfabeto, seja alguém conhecido pelos seus dons ou não conhecido pelos seus dons, seja uma pessoa simples, que de simples eu acredito que não temos nada, porque só o fato de nós sermos humanos, nós somos primícia, aleluia. Nós somos alguém escolhido, irmão, só por vir a esta vida. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque naquele grande dia em que você estava sendo fecundado, bilhões e bilhões de espermatozoides estavam indo à mesma direção. Aleluia! Nós não somos alguém simples, distanciado da conexão do mundo. Nós somos alguém que já foi vitorioso, irmão. Nós somos alguém que já foi vitorioso. Eu não sei se você consegue sentir o que eu sinto quando eu falo isso. Nós já fomos vitoriosos. Para existir nós já lutamos. Nós percorremos um caminho que muitos desistiram, não alcançaram, mas nós chegamos até o final. Aleluia! Por isso nós já temos uma história. Que história você tem? Eu sou uma história. Eu sou o vencedor acima de bilhões e bilhões parecidos como eu. Eu venci. Cheguei em primeiro. É ou não é? É. Chegamos em primeiro. Então nós não somos a escória. Como disse nosso irmão Roberto, eu sou grande em Deus. Tenho ousadia em Deus. Porque mesmo nós parecendo que ia perder, Deus fala, vai, porque eu acredito em você, aleluia, aleluia. Aí eu pergunto assim, Deus colocaria você no mundo para não ter lição? Não, Deus colocou a cada um de nós, para nós termos lições, as lições que nós estamos deixando as pessoas, talvez não estejam escrito num papel, mas está escrito na memória de alguém, como nós já ouvimos nessa noite. A sua história já está escrita na memória de alguém.
Alguém está vendo a sua história, está tirando lições de vida, está tirando lições para você caminhar. Aleluia. Então, Noé tem lições na vida. Noé tem lições importantíssimas para nós entendermos que existe um Deus. Se existe um Deus, existe criaturas que Ele criou, pessoas que Ele criou, coisas animadas ou inanimadas que Ele criou. Existem coisas nesse mundo existentes porque Deus criou, e se Deus criou, criou com uma finalidade, criou com um propósito. Então, a lição de Noé para nós é uma lição maravilhosa, porque Jesus faz menção, e se Jesus faz menção, atentemo-nos. E o momento em que Jesus faz menção da vida de Noé, é a respeito de um tempo na sua vida, aonde a ira de Deus estava ao topo. E ele, no capítulo 6 de Gênesis, ele começa a dizer que a ira dele estava ao topo. Por quê? Porque a raça humana existia muita maldade e violência. Irmãos, deixa eu fazer você entender. Para Deus dizer que o mundo chegou ao top, é que maldade e violência estava no limite. Por quê? Porque o top da iniquidade é violência. O top da iniquidade e do pecado é a violência. Haja visto que nos dias de hoje não é muito difícil de você ter informações da violência que nós estamos vivendo. E diga-se de passagem, parece que você vê hoje algo e fala assim: meu Deus, eu nunca tinha visto isso antes. Quando é no dia seguinte tem uma coisa que você vê e fala assim: meu Deus, eu nunca vi isso antes. Parece que numa cadeia, todos os dias, nós estamos vendo coisas que o homem é capaz de fazer no seu pecado. Então, nos tempos de Noé, Deus disse assim: o pecado, a maldade do ser humano está numa violência tal, está no limite, porque a violência que é gerada pelo pecado é desde o menor até o maior. Então eu vou destruir a terra. Vou destruir a terra, porque o meu espírito não mais contenderá com o ser humano. Eu vou destruir. Aí Deus, eu posso tentar imaginar, aí Deus olhando para o globo terrestre, Ele olhando, olha como que eu estou tentando fazer com que você entenda a respeito de Deus. Não estou diminuindo Deus na sua percepção e ciência, sem dizer que Ele não conhece todas as coisas, porque Ele conhece todas as coisas antes mesmo de existir. Ele está dizendo: eu vou destruir a terra porque a maldade está instaurada, mas Ele já sabia antes da criação que Ele chegaria nesse ponto. Está entendendo? Aqui é para você entender que Deus, olhando na terra, tinha um homem, um único homem dentre milhões que andava com Ele. Gênesis capítulo 6. Tinha um homem que andava com Deus, e o nome dele era Noé. Agora, olha o que Jesus vai dizer: um homem que andava com Deus, e o nome dele era Noé. Séculos depois de Deus dar o testemunho de que Noé andava com ele, Jesus faz menção de Jesus faz menção de Noé, para transmitir a nós que na sua volta, quem será poupado? Quem anda com Deus. Ai meu Deus, está entendendo? Quem será poupado? Quem anda com Deus. Mas Jesus está dizendo para nós que como foi nos dias de Noé, será assim também na sua volta. Aí agora ele coloca uma característica importante para nós termos entendimento. Por quê? Porque no verso 38, Jesus vai dizer assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os dias anteriores ao dilúvio, vamos demarcar, o dia de hoje é o dia do dilúvio, é o dia que Noé termina a arca, lacra ela com betume, e Deus diz: coloque os animais e entre na arca. Então este dia era o dia como um marco
na vida da raça humana. Só que Deus estava dizendo assim, nos dias anteriores ao dilúvio, eu quero mostrar a característica das pessoas. Jesus estava dizendo, eu quero mostrar a característica das pessoas que estariam vivendo. Modo viventes, estilo de vida, intimidade com o Senhor. O amor sem limites a Deus, como estaria? Nos dias anteriores ao dilúvio, aí Jesus começa dizendo, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Então as características, Jesus estava dizendo assim, eles não estavam no que Jesus quis dizer, eles não estavam vivendo como muitas pessoas entendem. A igreja é para quem rouba, para quem mata, para quem fala palavrão, para quem, para quem é traficante, para quem é nóia, para quem é bêbado, para quem é prostituto, prostituta. A igreja são para esses. Como eu ouvi de uma pessoa, que a igreja é um bando de pessoas que ninguém queria na sociedade. Então o único lugar foi a igreja. Por um lado eu glorifiquei a Deus. Por quê? Porque a igreja hoje é cheia de ex. Agora, quem é que fez com que estes seres humanos deixassem a vida velha que vivia, se não fosse Deus e a igreja? Aleluia, aleluia, como eu glorifico a Deus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. A igreja é cheia de ex. Mas note que o que Jesus foi dizer, ele não estava dizendo que as pessoas estavam praticando violência, como foi o testemunho de Deus, mas que eles apenas estavam desapercebidos. Olha só, estavam desapercebidos até o dia do dilúvio. Porque no dia do dilúvio, eles se aperceberam o que estava acontecendo. Eles aperceberam de que alguém, há 100 anos antes do dilúvio, dizia assim: arrependam-se porque Deus vai destruir a terra. Arrependam-se e vivam para Deus, caminhem com Deus, porque Deus vai trazer destruição para esta terra. Como você sabe, Moisés? Porque Ele me disse. Parênteses, quem anda com Deus sabe discernir os tempos. Quem anda com Deus sabe discernir os tempos. E nunca na vida, irmãos, você conseguiu imaginar, com testemunho de pessoas que viveram antes de nós, e até mesmo com a história escrita a respeito da humanidade, que nunca foi visto um tempo pior do que estes. Estejamos apercebidos. Quem anda com Deus consegue discernir os tempos. Então Jesus vai dizendo, olha só, não é a mensagem, esse aqui é a introdução, para você entender o que Deus vai falar. Olha só, então Jesus estava dizendo assim: estejam apercebidos. Por quê? Porque os da geração de Noé não estavam apercebidos. Eles estavam preocupados com as coisas. Até que, eu gosto dessa palavra, irmão, fulano fez isso, até que Jesus encontrou com ele. Olha. Aleluia. Acho lindo isso, maravilhoso. Até que, então, este ponto final que Jesus coloca, era para nós assim: a humanidade estava vivendo assim, este era o estilo de vida. Porém, até o dia que Noé entrou na arca. Agora, olha só, esta palavra que Jesus ele vai dizer, atende comigo e vamos descortinar isso. Até que ele entrou na arca. Espera aí. Havia um grupo que não estava atento 100 anos antes daquilo acontecer. 100 anos antes
do dilúvio vir sobre a terra, este grupo de pessoas não se atentou para aquilo que estava por acontecer. Porém, o outro grupo, que era o grupo de Noé, estava atento e trabalhando em prol da causa de Deus. Seu coração tremeu agora que eu falei isso? Porque você já ouviu antes nesse culto, não é? Olha só o que ele está dizendo. O grupo antes estava desapercebido, até que veio o dilúvio. Mas tinha um outro grupo que construiu uma arca nesse tempo todo. Aleluia. Existia um grupo que estava apenas ouvindo, mas estava desapercebido. Mas do outro tinha um grupo que tinha ouvido, mas estava percebido, estava trabalhando, estava em prol, em busca daquilo para acontecer na sua vida. Ou seja, tinha alguém que ouviu, mas continuou vivendo como não tivesse ouvido. E um grupo que ouviu e disse: é para já, Senhor. Meu Deus. Olha só. Noé é a figura. Noé é a figura de uma pessoa que entendeu por que é que foi chamado. Propósito e trabalho. Propósito e trabalho. Atente comigo nessas lições que Deus vai transmitir a nós. Deus veio para Noé e disse assim: Noé, eu vou destruir a terra, porque a maldade do ser humano chegou até mim. A maldade não aplica-se apenas, como nós ouvimos no Salmo 1 nessa noite, já que o estilo de vida daquele que vive no Salmo 1 é não ver a bênção de Deus na terra dos viventes. Mas e quando nós não atentamos para aquilo que Deus fez em nós e nos comissionou a fazer? Porque note, Jesus testifica de que não era o pecado da maldade que eles ficaram para trás, mas era o desleixo de não entender porque foi chamado, e não estavam atentos no temor do Senhor, à voz de Deus. Então a Bíblia diz que Deus falou para Noé: Noé, constrói a arca, porque eu vou destruir a terra. A partir daquele momento, Noé começa a transmitir para nós algumas lições importantíssimas e de relevância até mesmo para Jesus. Por quê? Porque do grupo que comiam, bebiam, casavam-se até o dia do dilúvio, não se atentaram. Mas depois do dilúvio, eles estavam preocupados. Este daqui era o grupo de que ouviu e de que tão pronto disse: Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Irmão, é tão sério isso, que se uma mulher no Novo Testamento não tivesse atenta à voz de Deus para com ela, nós não teríamos salvação. Sabia? Se uma mulher chamada Maria tivesse recebido a visita do anjo e por ela não se atentar o que estava sendo projetado para a sua vida, e ela dissesse: não, eu não quero cumprir esta vontade, este propósito, nós não estaríamos salvos. Mas ela ouviu do anjo, ela ouviu do anjo: bem-aventurada és tu entre as mulheres. Por quê? Porque do teu ventre nascerá o Messias, o desejado das nações. Aleluia! Irmão, você está entendendo? Se Maria não tivesse atenta ao chamado de Deus, ao propósito de Deus, nós não estaríamos salvos. Por quê? Porque alguém não atentou para o propósito da sua existência. É sério demais. É sério demais. Deus disse assim: Noé, constrói a arca. Imagine se Noé ouvisse de Deus
constrói a arca, Noé tivesse feito outras coisas, a não ser a construção da arca. Irmão, note uma coisa: o dia que Noé ouviu que Deus ia destruir a terra e o mandamento era para construir a arca, ele não fez outra coisa a não ser construir a arca. Ele não fez outra coisa a não ser construir a arca. Quando você ouviu o chamado de Jesus na sua vida, você disse: eis-me aqui? Ou você disse: não pode contar comigo não, Senhor? Do primeiro dia que eu ouvi o chamado do Senhor, eu disse: Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Noé para nós é um parâmetro de medida. Então nós temos alguns aprendizados que Noé deixa para nós. Noé, dentro da arca, é o projeto de Deus para a terra. Por quê? Porque a palavra Noé, ou o nome, significado de Noé, significa trabalho do Senhor, repouso. Deus trouxe auxílio. Noé dentro da arca é a revelação de Deus para nós. Por quê? Porque quando Deus chama Noé, Noé já tinha nascido com um propósito. Olha só que coisa linda. Quando Noé nasce, ele leva o nome de Deus é meu auxílio, ou trabalho do Senhor. Os seus pais já tinham em mente que Noé seria alguém muito importante para a humanidade. Aí os pais são inspirados a colocar o nome Noé. Por quê? Porque em um determinado tempo da sua vida ele seria um trabalhador do Senhor. Nada está por acaso. Aleluia. Quando nós procuramos entender o que as pessoas viveram, irmãos, nós começamos a glorificar ao Senhor. Por quê? Porque nada está por acaso. Noé, ele já leva o nome de Deus. Então o projeto de Deus estava dentro da arca. Então Deus trabalhou com Noé. Deus trabalhou com Noé. Olha só, Noé estava lá, cortando a lenha, amarrando, pregando, e Deus estava lá. Sabe o que eu quero dizer às pessoas que estão aqui nessa noite? Você que tem entendido que Deus te chamou para o trabalho no Senhor, no reino dEle, num chamado, propósito específico para a sua salvação e salvação daqueles que estão à sua volta. E você tem trabalhado, como disse a nossa irmã Ivanilda, problemas, lutas, dificuldades, mas eu tenho uma alegria no Senhor. Você que tem trabalhado, você que tem se esforçado, você que tem lutado para a sua salvação e a salvação daqueles que estão à sua volta, Deus está dizendo assim: olha, eu me agrado do seu trabalho, continue fazendo. Por quê? Porque é Deus com você. É Deus com você. É Deus ao seu lado. Deus trabalhando junto com você. Como Deus estava junto com Noé, Deus está junto com você. Aleluia. Primeira lição que eu aprendo com Noé: Noé estava trabalhando no Senhor, e o Senhor estava trabalhando com Noé. Noé estava com Deus, Deus estava com Noé. Naquela unidade saiu a arca. Vai. Em nome do Senhor Jesus, nos diz que nós estamos vivendo, como diz aquela canção da harpa cristã: trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, verão sem se cansar.
de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia! Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Vocês viram quantas canções nós louvamos nessa noite que fala sobre o céu? O céu está logo ali, meu irmão. Primeiro, Deus estava com Noé, Noé estava com Deus. Deus trabalhou com Noé e eles fizeram a arca. Primeira coisa importante, irmão. Noé estava com Deus e Deus estava com Noé. Os dois estavam caminhando juntos. Uma outra coisa que nós aprendemos: integridade e justiça, fidelidade a Deus. Fidelidade ao Senhor. Noé era diferente de todas as pessoas da sua época. Não tinha nada em Noé que o identificava como morador da sua geração. Por quê? Porque Deus disse: toda geração está corrompida. Mas Noé andava com Deus. Note que coisa linda. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. Noé estava como? Parece que o mundo está numa conformidade. Você pode ver. O mundo está numa conformidade. Como o mundo de Noé estava numa conformidade, como estava Noé? Na contramão. Pastor, não entendi. Vou lhe revelar. Você já percebeu o seu parente que não teme ao Senhor, como ele anda? Ande avesso dele. Você percebeu a pessoa que você trabalha junto? Anda no avesso dele. Você vê como que anda as pessoas nos dias de hoje? Anda ao avesso. Salmo 1. Nada dá por acaso. O Senhor está querendo que nós venhamos atentar para uma coisa mais sublime, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ande na contramão do mundo. O mundo cuida do corpo, o crente cuida da alma, consequentemente cuida do corpo. Pegou? O mundo corre atrás do dinheiro. Eu corro atrás de Deus que me dá o dinheiro. Pegou? Pegou? Pega essas coisas e viva em nome de Jesus. Não sobreviva, mas viva. Viva em Deus. Não sobreviva. Deus está querendo nos ver sobrevivendo. Pastor, tem diferença? Tem. Sobrevivência e vivência tem um significado diferente. Sobreviver é você lutar pela vida. Viver é você valorizar ela que já está em você e vivê-la numa intensidade. Aleluia. Deus não quer ver você sobrevivendo com um canudinho na boca, dizendo assim: eu estou sobrevivendo na fé. Não, Deus está dizendo assim: aquele que Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão. Irmão, rios de águas vivas, águas que não estão mortas, mas águas vivas fluirão. Água de vida para a vida, água de vida para a vida, água de vida para a vida. Mas hoje nós estamos vivendo uma geração de pessoas que estão mortos-vivos. Nós estamos vendo pessoas que estão mortos-vivos. Amados, Deus está querendo trazer vida e vida com abundância. Deus não quer que nós venhamos sobreviver. Só sobrevive quem vive igual ao mundo. Só vive na sobrevivência igual o mundo vive. Nós estamos vivendo em Cristo. Nós estamos vivendo no Senhor. Nós estamos vivendo e tendo vida do Senhor em nós. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, erga a cabeça. Eu gostei da palavra. Sou grande no Senhor. Já enfrentei os obstáculos e enfrento eles, porque sou grande no Senhor.
Em nome de Jesus, entenda que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Vive e viva com abundância. Em nome de Jesus. Uma outra coisa, irmãos, Noé, ele viveu na obediência e na fé, num sentido único na sua vida, em duas vertentes, obediência e fé. Noé, ele exerceu uma atitude de obediência exteriorizada através de uma ação prática de fé. Noé exerceu a obediência pela fé e a fé pela obediência. Construa o Senhor. O Senhor quer que eu construa esse projeto na terra para o Senhor? O Senhor conta comigo, Senhor. Reuniu os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ó, irmãos, como eles sobreviviam? Você já parou para se perguntar? Há um tempo atrás eu estava lendo sobre Noé para uma outra coisa, e eu falei assim: Deus, como é que eles sobreviviam? Se para construir um grande navio, irmão, você sabe quanto que era o navio? O navio media aproximadamente 150 metros. Ele tinha 24 por 23 de altura e de largura. Um navio de 150 metros. Quem é que estava trabalhando na obra? Quem eram os obreiros de Noé? Seus 3 filhos. Quem cuidava da casa? Quem gerava recursos para a casa? O que eles comiam? O que eles faziam? Você está entendendo? Irmãos, se Noé construiu um grande projeto de Deus na terra e não lhe faltou nada, para nós também não vai faltar nada, viu? Para nós não vai faltar nada, viu? Para nós não vai faltar nada. Entenda, quando eu trabalho no projeto de Deus, Ele trabalha para me sustentar no projeto dEle. Pegou essa revelação? Pega essa revelação em nome do Senhor Jesus Cristo e nunca mais se apoie no seu trabalho e na obra das suas mãos. Se apoie na grandeza de Deus e você nunca vai precisar das coisas. Se apoie no projeto de Deus que você nunca vai precisar das coisas. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde alguém vai ser tocado para lhe ajudar. De uma maneira ou de outra. Quem estava na obra? Noé. Quem mais? Sem, Cã e Jafé. Tinha mais algum obreiro? Não. Só os 4 trabalhando na obra. Quem trouxe sustento para casa? Quem cuidou da casa? Quem trouxe alimento para casa? Então nunca se apoie que você precisa. Não, você precisa de Deus, do Senhor. Aí Ele vai prover para você aquilo que você precisa. Jesus, Jesus. Pedro, André, Tiago, João, segue-me, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Senhor, e a rede, e o barco, e a comida? Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Dá para entender? Mas Jesus, e o papá? Comida? E os barrigudinhos em casa? Um que estava com Jesus era casado, porque Jesus curou a sogra. Só tem sogra quem é casado. Ai, meu Deus. A fé veio pela obediência. E a justificação da fé, a justificação da obediência foi gerando fé. Fé e obediência. Olha só, entenda uma coisa. Sabe por que talvez você não veja coisas grandes de Deus? Porque você se apoia naquilo que você pode fazer. Naquilo que eu posso fazer. É aí que está o problema. Quando eu faço aquilo que eu sei fazer, não tem mérito e não tem fé. Quando eu faço aquilo que Deus me mandou fazer, gera em mim fé. E as coisas cooperam à minha volta.
Entenda uma coisa: tudo aquilo que eu coloco a mão para fazer, depois do resultado pronto, se eu disser foi eu que fiz, Deus não foi glorificado. Deus não foi glorificado, porque eu coloquei a mão para fazer, e quando terminou e deu certo, fui eu que fiz. Agora, quando Deus diz assim, ó, pode deixar que eu vou fazer, meu filho, calma, eu vou fazer. Você fala assim: Senhor, então eu vou ficar na sua presença, cumprindo o teu propósito, construindo a arca. Amém. Quando você vê, está feito na sua mão. Está feito na sua mão. Na sua mão. Deus providencia para você. Aí você vai fazer o quê? Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus é bom. Tira a mão do seu filho. Tira a mão da sua casa. Tira a mão do seu trabalho. Tira a mão daquilo que você está fazendo. Construa a arca. Irmão, se tem uma coisa, presta atenção que eu vou falar. Se tem uma coisa dura de você lidar, é o filho quando cresce. Imagine Noé, com uma obra para se fazer, um projeto para se fazer. Quando ele chega para a sua família e diz assim: meus filhos, minha casa, minhas noras, ó, Deus falou comigo. Eu tenho um grande projeto para fazer, que é construir a arca. Falei com ele agora de pouco. Ele me mandou construir uma arca porque vai destruir a terra. Sem canja fé, fica de pé e fala assim: pai, pode contar comigo. Quem convenceu? Quem convenceu? O Espírito de Deus, que falou com Noé. E Noé disse: eu vou fazer. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Tire a mão de tudo aquilo que será glória sua, e você vai ver a glória de Deus. Tire a sua mão daquilo que é glória sua, porque Deus vai começar a fazer. A partir do momento que você começar a construir o projeto que Ele tem para Ele na terra dos viventes. Pastor, o que Deus tem? Deus tem o ID para nós cumprir. Deus colocou para nós o ID, anunciar, ganhar, fazer discípulos. É o que Deus nos chamou para fazer. No reino de Deus nós não construímos nada. A única coisa que nós fazemos é fazer em pessoas. No reino de Deus nós não construímos nada. No reino de Deus nós construímos pessoas. Tocamos pessoas. A construção da arca de Noé foi para salvar a vida. Hoje nós pegamos as pessoas e colocamos na arca que já está feita, que é Jesus. Em nome de Jesus, entendo o que Ele está dizendo para nós: tenha vida e vida com abundância. Não tenha mais medo da morte. Não tenha, em nome de Jesus. Ande na fé e na obediência. Uma outra coisa que eu aprendo com Noé: Noé tinha perseverança e era determinado. Nada podia mudar o propósito de Noé. Noé pôde experimentar a proteção de Deus pela sua fidelidade no período de tribulação. Irmãos, olhe só. Noé pôde experimentar de Deus, no momento da tribulação, a fidelidade do Senhor. Por quê? Porque Noé, você sabe com quantos anos Noé foi começar a construir a arca? Gênesis capítulo 8. Noé tinha 500 anos. Você com 50 está achando que já está velho para a obra? Hã? Você com 50 anos está falando assim: ai Senhor, eu estou velho para a obra já. Ai, que canseira. Imagina se você tivesse mais 450 anos nas costas. Hã? Hã, Juarez? Hã? André, ó. Se você com 500 anos, glória a Deus. Vou começar a pregar com quantos anos? 500. Ah, eu vou começar a fazer o propósito, vou começar a ser professor de escola dominical. Com quantos anos? 500. É doideira ou não? A fé é algo que nos leva a ser meio.
A fé não é algo racional, a fé é irracional. Para quem é racional. Então vamos lá. A fé é irracional, irmãos. Nós não conseguimos entender a fé e a vida com Deus, porque as coisas de Deus parecem loucura. Parece loucura. É por isso que ela é somente adquirida e vivida por aqueles que entendem o propósito de Deus na vida. Senão é loucura. Quem observa a Bíblia é meio tantã. Sabia? Quero fazer você entender. E você é também. Você é, eu sou, nós somos. Nós somos. Você acredita que um homem no deserto com um cajado falou pro vento, ó, falou para cima assim, ó, e agora? Não tem água para beber. Aí ele diz que ouviu do céu uma voz assim, toca na rocha. Ele tocou na rocha, ó, e saiu água. Você acredita nisso? Acredita? Acredita mesmo? Você acredita que um homem, pela desobediência a um chamado de Deus, caminha para o lado oposto, e no meio do caminho ele é jogado no mar, e um peixe grande engole ele, fica 3 dias vivo dentro do ventre desse grande peixe, e depois que ele atenta para aquilo que um Deus invisível falou para ele, que era para ele fazer, ele entendeu o que era, o peixe leva e gospe ele na praia. Você acredita nisso? Acredita? Você acredita? Você acredita que um homem diante de uma nação inteira, sozinho, de pé, no meio dessa nação, fala assim: eu vou provar para vocês que existe um Deus no céu, traz para cá um bezerro, enche de água aqui à volta, colocou em cima das pedrinhas e clamou para um Deus invisível: ó, o teu povo está aqui unido no mesmo propósito, e eu disse que só o Senhor é Deus. Você acredita que fogo do céu caiu, lambeu a água e consumiu o local? Você acredita? Estou falando para você, você é tantã também. Você é tantã também. Se nós acreditamos nisso, nós somos tantã. Então não ande como racional, em nome de Jesus. Não ande como racional. Não ande medindo as coisas de Deus, em nome de Jesus. Ande por fé. Se nós acreditamos nessas coisas que está escrito na Bíblia Sagrada, não viva somente pela metade na fé, viva por inteiro na fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a fé é irracional. A fé é irracional. Não viva em cima daquilo que você acha, viva em cima daquilo que Deus quer que você viva. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Com 500 anos Noé começou a construir a arca. 500 anos. Sabe com quantos anos ele termina a construir a arca? Com 100 anos de idade. Gênesis capítulo 9. 600 anos de idade, Noé termina de construir a arca. 100 anos. 100 anos. Sabe o que nós aprendemos e qual lição de vida nós aprendemos com Noé nesse momento? No período de 500 e 600 anos, o ministério de Noé era um ministério profético. Por quê? Porque cada dia que Noé se levantava de manhã e corria atrás da lenha, da madeira para construir a arca, Noé estava profetizando: Deus vai destruir a terra. Deus vai destruir a terra. Olha só, um período de 500, 600 anos, no período de 100 anos, Noé estava dizendo para as pessoas que estavam vendo fazendo isso: Deus vai destruir a terra. Um ministério profético estava sobre a vida de Noé. Agora eu quero fazer você tremer as pernas. Eu quero fazer você tremer as pernas. Você que está aqui, você que está pela internet, eu quero fazer você tremer as pernas. Você sabia que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos no ministério profético também? Por isso que eu digo: não viva conforme aquilo que você imagina que é. Viva conforme Deus te faz entender. Porque todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando para o mundo a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos anunciando para o mundo que Jesus está voltando. O maior testemunho para nós, quando nós participamos da ceia do Senhor, é que Jesus está voltando.
Em nome de Jesus, nessa noite o Senhor não quer te deixar para fora da arca. Note, quem ficou fora da arca, aqueles que estavam distraídos pensando na vida, esqueceram de construir junto com Noé a arca. Meu Deus, é mensagem profética nessa noite. Jesus está voltando. Trabalhadores da arca, trabalhadores da edificação da arca, o Senhor está voltando, e o maior testemunho que nós damos a toda a humanidade é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós profetizamos: Jesus está voltando. Testificamos da morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que Noé acordava de manhã, corria atrás da lenha para fazer a amarração das madeiras, Noé estava dizendo: Deus vai destruir a terra. Por isso que Jesus disse: antes do dilúvio e depois do dilúvio. Amados em Cristo, em nome de Jesus, falo isso com todo o temor do meu coração. Esse momento de pandemia não é para colocar medo em nós. Preste atenção que eu vou dizer de novo. Este momento não é para colocar medo em nós, é para colocar em nós esperança nos nossos corações. Este tempo é para nós revermos conceitos da nossa vida, da nossa fé. Porque depois dessa pandemia a vida continua. Eu creio em nome do Senhor Jesus que a vida continua. E como é que a vida vai continuar depois desta pandemia? Será que vamos continuar vivendo o que estávamos vivendo? Será que vamos continuar vivendo aquilo que nós estávamos acostumados a viver? Em nome do Senhor Jesus, entenda, Deus não quer nos levar a viver normal de novo, não. O Senhor quer nos levar a viver para algo sobrenatural. O Senhor quer nos levar para viver de forma a nós estarmos obcecados pelo seu propósito. Quem diria? Até mesmo nem os familiares mais próximos conseguiam entender ou teve uma revelação de que Fabiana Anastácio ia morrer de coronavírus. Aqui nós estamos falando daqueles que ficaram fora da arca. Mas e se porventura nós entrarmos para a eternidade? Vamos entrar para a eternidade somente como aqueles que comiam, bebiam e davam-se em casamento? Ou estávamos distraídos com relação à vinda do Senhor, mas a vinda do Senhor veio em particular? Fabiana Anastácio partiu para o Senhor no ministério fluente, não é? E nós? Olha só que interessante. A arca que Noé estava construindo é um símbolo da igreja hoje. Preste atenção que eu vou ensinar agora. Vou encerrar. A arca de Noé é o símbolo da igreja hoje. Quantas pessoas, ao analisar a história de Noé, não chegaram a essa conclusão? Imagine comigo. Dentro da arca estavam centenas de animais. Centenas de animais. Em 3 andares tinha a arca. Tinha 3 andares. Primeiro andar, animais impuros. Segundo andar, animais puros. Terceiro andar, a casa ou o ambiente de Noé. Agora olha só. Lá dentro tinha animais como elefante, hipopótamo, girafa. Eu acredito que você já foi num zoológico. Você já viu o excremento do elefante?
Você já viu um elefante urinando? Agora uma pergunta. A arca de Noé não tinha janela. Perdão, não tinha janela acessível para ventilar os cômodos. Imagina o cheiro. Imagina o cheiro. Imagine o trabalho. Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Imagine eles como estavam dentro da arca. Imagine o trabalho deles. Todos os dias trabalhando para sustentar vivos os animais. Comida, tirar os excrementos, o cheiro forte da urina dos animais. Fora o relacionamento entre pessoas. Você já viu como que é relacionamento de irmão? Não, André? Difícil, né? Imagine o atrito que tinha os irmãos. Agora imagine sogra e nora. Você consegue imaginar? Agora, tente imaginar assim, ó. Você acha que não tinha dia em que alguém estava analisando aquele momento ali e falou assim, eu quero sair daqui, pelo amor de Deus, não aguento mais viver aqui. Sabe quantos dias eles ficaram na arca? 40 dias, a Bíblia diz que chuva do céu caiu e água do abismo subiu. 40 dias, chuva que descia e água que subia. Só que a arca foi levada até cobrir toda a terra. Sabe qual foi o período que eles ficaram dentro da arca até a água baixar? Quase que um ano inteirinho. Ou um ano inteirinho. Um ano inteirinho. Você já imaginou quase que um ano inteirinho você trabalha ininterruptamente, incansavelmente, relacionamento? Talvez algum de dentro da arca falou assim, eu não aguento mais, eu vou embora daqui. Saiu pela janelinha lá de cima, a única janelinha que tinha, que era no habitat de Noé. Ó, desata ali o cordãozinho, abre a janela. Quando ele sobe, o que ele via lá fora? Só corpo boiando. Só pessoas assim, ó, boiando, se decompondo sobre a água. Não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas que dizem assim, eu não aguento a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Mas é melhor estar na igreja do que estar morto no mundo. Do que estar morto no mundo. O mundo é um mar de morte. Quando você vê as pessoas fazendo e falando no mundo, eles estão mortos espiritualmente diante de Deus. Eles estão mortos diante de Deus. São apenas corpos que estão em decomposição. É melhor ficar na arca, pelo menos tem vida. Aqui é o momento que nós estamos apenas passando de tribulação, mas Deus está conosco. Como Deus também estava com eles, ajudando eles nos trabalhos para serem executados. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Aprenda essa lição com Noé. Noé foi perseverante. E sabe o que é mais lindo? Olha uma outra lição de Noé. Noé sabia o valor do altar. E nós temos que ter um altar na nossa vida. Sabe o que fez Noé? Irmãos, olha que coisa linda. Uma outra revelação aqui, ó. Uma outra revelação, ó. Noé dentro da arca quase que um ano inteiro. Noé olhava assim, os picos dos montes estavam começando a aparecer, ó. Ele começou a entender assim, olha, parece que está baixando, mas eu quero ter convicção. Aí primeiro ele solta um corvo. Está aqui o texto. O texto vai dizer assim, que o corvo, ele ia e vinha. Eu acho interessante. Depois que ele solta a pombinha, a primeira vez que ele solta a pombinha volta com um raminho de oliveira no bico. Aí passa 7 dias, ele solta a pombinha novamente, a pombinha não volta mais. Por quê? Porque já tinha terra. Agora olha só que interessante. Primeiro ele soltou o corvo. Por que ele soltou o corvo? Porque o corvo, ele habita na sujeira, habita na carniça. Ó. Então o que ele fez? Eu vou soltar o corvo. Aí o corvo dava uma bicadinha na carniça e voltava para a igreja.
Pega essa revelação. O corvo dava uma saidinha, dava uma voadinha, comia carniça e voltava para a igreja. Olha a diferença, ele solta a pombinha. A pombinha sai para viver no mundo, mas ela não vai trazer carniça para Noé. Ela vai trazer um ramo de oliveira, que era símbolo do Cristo morrendo, do Cristo sendo entregue, do Cristo consumando o propósito da nossa salvação. Aleluia! 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 Na casa de Deus, Deus quer você saindo, mas não se contaminando. Deus quer você saindo e voltando. Ele candaravaço. Quando Noé abre a porta da arca, ele faz a primeira coisa, ele faz um altar. O texto vai dizer para nós, irmãos, esse eu quero ler com você para encerrar, para nós voltar embora. Gênesis 8, 20. Gênesis capítulo 8, verso 20. A Bíblia vai dizer assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou, olha só o que o Senhor fez. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo. Olha, irmãos, que testemunho de Deus. Em ver todo o sacrifício de Noé em 100 anos construindo a arca, naquele ano inteirinho Noé dentro da arca trabalhando. Quando Noé abre a arca, ele faz um altar de adoração a Deus. E olha como vem Deus dizendo: Deus aspirou a fumaça do sacrifício. Deus estava recebendo o sacrifício de Noé. Sabe o que eu quero dizer aqui em nome de Jesus? Tudo esse mal que está acontecendo, tudo esse mal que está acontecendo no mundo, não é só no Brasil não, no mundo, todo esse mal que está acontecendo no mundo, todo esse terror que está acontecendo no mundo, aonde está a igreja? Na arca. A igreja está na arca. Quando todo este mal passar, nós vamos fazer um culto e vamos oferecer ao Senhor sacrifício de louvor, de adoração. Um novo tempo vai nascer, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Um novo tempo virá para nós, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Mas nós temos que ter um altar. Um altar. Depois que Noé queimou o altar, queimou o sacrifício do altar, Deus cheirou aquilo, ó. Irmãos, aqui está dizendo assim, aspirou, ou seja, Deus fez assim, ó. Lembra quando Deus disse, primeiro a Noé disse assim, o cheiro do pecado chegou às minhas narinas, mas agora Deus aspira o sacrifício de alguém que obedeceu e temeu a Ele durante 100 anos. Aquele sacrifício era de agradecimento ao Senhor. Aí Deus faz uma aliança, olha o que Deus vai dizer, e diz assim, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz, enquanto durar a terra, não deixará de haver. Agora, olhe só que interessante, é a mesma palavra que ele vai dizer para Adão. Ele vai dizer assim, ó, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A mesma bênção que ele disse que daria a Adão, ele estava dizendo para Noé e as futuras gerações, que tudo vai ser consequência do que o homem fizer. Tudo vai ser consequência que o homem fizer. Aprenda bem, não existe maldição sem causa, como também não existe bênção sem obediência. Não existe maldição sem causa, como também não existe bênção sem obediência. O texto que ele deixou para nós é, da maneira que o homem viver, ele vai colher o seu fruto.
Eu quero, em nome de Jesus, por favor, se coloque de pé, irmão, nós vamos encerrar. Olha só o que Deus está dizendo para nós. Eu recebi o sacrifício de Noé, chegou até mim o cheiro do sacrifício, de obediência, 100 anos. Um ano numa grande tribulação que estava vivendo. Agora daqui para frente, atente, Noé, eu não vou mais destruir a terra da maneira que eu destruí, porque eu sei que a maldade do homem é desde o pequeno até o grande. Deus já estava dizendo, daqui para frente será a consequência do que o homem fizer. Preste atenção, por isso que Jesus, ele não disse o testemunho de Deus a Noé, porque o testemunho de Deus a Noé era, a maldade e a violência está grande, eu vou destruir por causa disso. Mas Jesus foi dizer, ensinou o que? Jesus, ele disse, o homem se afastou de Deus, é por isso que recebeu, note, comiam, bebiam, davam-se em casamento, é a palavra de orientação de Jesus dizendo, eles deixaram Deus, por isso ficaram de fora. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Nunca deixe o Senhor, coloque Ele sempre no primeiro plano da sua vida, em todas as coisas da sua vida. Por quê? Porque assim como Ele disse para Noé, vai ter sementeira e também vai ter ceifa, vai ter frio, mas também haverá calor. Ou seja, o estilo que o homem viver, ele vai receber recompensa. Quantos daqui querem ser abençoados por Deus? Eu e mais algum. Em nome de Jesus, entenda o que Jesus estava dizendo. Ficou de fora quem colocou Deus de fora da sua vida. Eu quero nessa noite, não somente aqui, mas aqueles que estão pela internet, talvez você tenha deixado Deus de fora do estilo da vida que você vive. Talvez você está deixando Deus de fora do plano e do propósito da sua vida. Você fez plano e propósito para chegar até a velhice, mas sem Deus. E nessa noite o Senhor está dizendo, não deixe Deus fora dos seus planos. Coloque Deus no primeiro estilo, no primeiro nome, na primeira linha do propósito da sua vida. Porque Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Não coloque Deus em último lugar da sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Deus vai honrar a sua fé. Em nome do Senhor Jesus. Nunca se esqueça de Deus. Nunca se esqueça do Senhor. Eu quero orar nesse momento para encerrar essa palavra que Deus me entregou, que foi confirmada desde o começo do culto. Aqueles que creem, você que está em casa, feche os olhos. Senhor, aquilo que o Senhor me deu para transmitir, Senhor, como porção da sua palavra nessa noite. Eu creio, Senhor, que desde o começo do culto o Senhor já falou conosco a respeito da eternidade. No Salmo o Senhor disse que nós não temos que nos corromper com o ímpio, e assim bem como os testemunhos de vida em opção de viver para o Senhor e para o trabalho no teu reino, Senhor. Pai, e nesta noite nós ouvimos esta palavra, que a vinda de Jesus precederia como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Senhor, nos ajude a estar na arca, Senhor. Nos ajude a permanecer na arca, porque este mundo aí fora está feio demais, só morte, só cheiro de maldade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, Pai, a permanecer em Tua presença. Ajuda-nos, ó Senhor, a desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Como Noé fez um sacrifício ao Senhor logo quando saiu da arca, fez um altar ao Senhor, de intimidade ao Senhor. Ele não veio, Senhor, de sacerdócio levítico, Senhor. Noé estava antes da lei. Noé fez aquilo que lhe agrada, Senhor, o sacrifício. Deus,
ajuda-nos a sacrificar também, Senhor, a sacrificar o nosso tempo, a sacrificar a nossa vida, a sacrificar o nosso conforto, a sacrificar o nosso dinheiro, a sacrificar a nossa vida ao Senhor, meu Pai. Ajuda-nos a sacrificar ao Senhor, ó Deus, porque é de sacrifício que o Senhor se agrada. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, ajuda-nos, ó Senhor, a fazer como Noé, a estar no teu propósito de salvação, e assim bem como edificar o teu reino na terra, Senhor. Edificar o teu reino na terra, meu Pai. Ajude-nos a trabalhar no reino, ajuda-nos a ser pregadores de justiça, ajuda-nos a ser pregadores, meu Pai, muitas vezes sem palavras, mas com atitudes. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Usa cada um de teus filhos nesta terra, usa cada um de teus filhos com autoridade nesta terra, com poder, Senhor, nesta terra. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que não venha passar esta geração sem antes nós tocá-la, Senhor, em nome de Jesus. Ajude meu irmão, minha irmã que sente dificuldade, mas que o Senhor coloque dentro desta pessoa o testemunho do grande amor do Senhor para conosco. Jesus, 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 que cura, que liberta, que transforma, Jesus que dá vida, Jesus que dá alegria e ânimo, fé, prazer da vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a estes Noés que estão nesta noite, Pai, dizendo: Senhor, eu quero construir a cada dia o propósito do Senhor na terra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor preparou para Noé condições, prepare para nós também condições, Senhor. Ajude-nos, Senhor, ao nível desta fé de Noé, Senhor. Ajude-nos a caminhar no nível de fé de Noé, Senhor, que não se preocupou com as coisas, mas se preocupou em construir a arca. Senhor, ajude-nos, Senhor, a nos preocupar com o propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus venha muito forte em nós nessa noite, e que faça lembrar dessa palavra que veio nessa noite, e que esta semana seja uma semana diferente na sua vida. Comece a cortar a lenha para a construção do propósito de Deus na terra. Esta semana você vai ver que muitas coisas vão voltar ao normal na sua vida. A alegria, o ânimo e a fé vai voltar sobre você, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Que seja feito na sua vida conforme a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe todos os meus irmãos. Se porventura tem alguém que queira entregar sua vida para Jesus aí na internet, se tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus na internet, eu quero orar por você nesse momento. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, esta pessoa, Pai, que sentiu o desejo de mudança de vida, Senhor, ela está, Senhor, neste momento participando deste culto e chegou a entregar a vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, enche esta pessoa com o Espírito Santo, perdoa os seus pecados, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se porventura você que está entregando a sua vida a Jesus, tem um link nesse vídeo, clique no link, preencha ali, coloque seu nome, seu e-mail, seu telefone, e nós vamos entrar em contato com você. Que Deus assim abençoe a sua vida em nome de Jesus.